Olá, ouvintes do podcast BNI Rubi. Estamos aqui hoje para contar mais uma história inspiradora que traz muita conexão e muito propósito. Mas antes quero agradecer os nossos patrocinadores. Casa de Pães e Bolos Estela Lima e Universo Verde, que faz um arranjo lindo que fica aqui em nosso cenário. Bom, falando em conexão e propósito, a convidada de hoje é super especial. Ela trilhou uma jornada inspiradora no setor financeiro. Começou sua carreira em 2009 no Itaú. Passou por instituições renomadas como PAN, Daicoval e Santander, né? Até dar um passo mais ousado, que foi ter o seu próprio negócio. Hoje ela atua ao lado de uma das maiores seguradoras do mundo, a Prudential, que tem 145 anos de história e está em mais de 40 países, e é reconhecida pela excelência em proteção de vidas e legados. Ela é especialista em proteção patrimonial, planejamento sucessório e gestão de riscos. Seu trabalho vai muito além de vender seguros. É sobre entregar tranquilidade, estratégia e segurança para famílias e empresas. Como ela mesma se inspira em dizer, citando Eclesiastes 11.1, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Com vocês, nossa entrevistada de hoje, Tainana Cândido. Bem-vinda! Obrigada, Jamília. É um prazer estar aqui falando com vocês, podendo falar do meu trabalho, que eu faço com tanto carinho, com tanto amor, e espero poder contribuir aí com bastante informação para quem quer se interessar por esse assunto. Ai, com certeza, vamos falar de segurança, família, coisas importantes e que o brasileiro pensa muito pouco, né? Mas tá na moda, agora tá fácil, que agora tá na moda falar do mercado financeiro, né? Sim, mas conta pra gente, assim, começa contando como foi a sua jornada nesse universo, no mercado financeiro, um pouco da sua história. Vamos lá. Bom, eu comecei em 2009, né? Eu tinha 19 anos quando eu iniciei no mercado financeiro. Antes disso, eu fazia faculdade de farmácia. Eu fiz 2 anos de farmácia e bioquímica, que era uma coisa que era o sonho da minha mãe. Ela falava, ai, você é tão boa nessa parte de química, aquelas coisas, né? E aí perdi um tempinho nisso, mas eu sempre fui muito comunicativa. E aí eu encontrei nesse caminho aí do mercado financeiro uma forma de trabalhar essa comunicação, né? E trazer instrução, informações do mercado financeiro para as pessoas, que na época era o caminho de ser bancário, né? Todo mundo começava por ali. Então eu fui para o Itaú trabalhar como assistente comercial. Lá a gente começava dando orientação pessoa física, sobre investimentos, aquela coisa básica, capitalização, enfim, o basiquinho. E lá eu fiquei 2 anos e foi um caminho muito importante para aprender sobre clientes, sobre pessoas. Eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas que tinham muita experiência de mercado, né? Minha gerente, ela já tinha mais de 40 anos de banco e ela me deu algumas orientações, como, por exemplo, como sair daquele passo para dar outros passos. Foi aí que eu fui trabalhar no PAN, que era na parte do imobiliário, mais voltado ali para companhias hipotecárias, e passei por algumas outras instituições aí que eu não vou entrar no detalhe, porque senão a gente vai perder muito tempo aqui falando disso. Mas assim, eu falo que a parte mais importante foi quando eu fui para o Daicoval, para o Santander, que foram instituições que me deram a oportunidade de falar com grandes clientes, com grandes empresas, fazer a captação do cliente ali na fonte, trazer esse cliente para dentro do banco, né, e acompanhar ele. E foi aí que eu trouxe a minha carteira toda aí, que hoje está comigo dentro da Prudential. Tainana, mas quando assim, você passou por instituições, né, super renomadas, né, igual você está falando, teve, né, profissionais ótimos que te apoiaram, né, mas quando que a chavinha do empreendedorismo virou aí, né, porque assim, querendo ou não, você devia ganhar bem lá, ter toda uma segurança, um conforto, né, sim. E quando isso foi mais forte, assim, te chamou para o empreendedorismo? Olha, se eu te falar que foi muito antes do banco, porque assim, eu sempre quis ter um negócio, sempre quis empreender. A minha família é uma família de pessoas, de profissionais autônomos, assim. A minha mãe, ela empreendeu na construção, falando assim de uma forma muito bonita, mas na verdade o que ela fazia como dona de casa para complementar a renda era administrar muito bem os recursos do meu pai, porque meu pai trabalhava fora, e aí tudo que ela podia economizar, ela comprava um terreno e ia para a obra com meu pai construir. Então, ela fez um patrimônio construindo casinhas de aluguel, pra você ter uma ideia. Então, eu olhava isso e falava, cara, isso é muito legal, você poder ter ali o seu tempo, empreender, fazer o seu dinheiro, literalmente, fazer o seu dinheiro.
E o meu pai é taxista, o meu avô também, eu via aquela coisa do autônomo, sabe? De você poder gerar recursos no tempo que você tem disponível, fazer a gestão do seu tempo e sempre poder fazer mais. Às vezes o meu pai falava assim, olha, esse mês eu vou ter que trabalhar mais à noite, vou ter que trabalhar mais no final de semana. Eu, por exemplo, como CLT, eu não podia fazer isso, entendeu? Então, quando eu tinha 16 anos, eu fiz uma arte, que eu falo, que foi convidar a minha mãe para ir para uma feira da Expo Franchising, que eu falei, bom, quero empreender, quero fazer alguma coisa, onde que eu vou? Aquela coisa de adolescente que fica procurando na internet. Eu falei, olha, a franquia é um negócio já pronto, acho que isso aqui pode dar certo. Sim. E aí a gente teve esse primeiro contato e eu vi aquele mundo todo, eu falei, um dia eu quero empreender, quero ter meu negócio. E isso ficou guardado, né, e acabou ficando só, assim, não deu certo. Mas eu falei, um dia eu ainda vou ser uma empreendedora. Por isso até que eu também me incentivei tanto de mudar, sair de farmácia e ir para administração. Mas enfim, então eu tinha essa vontade, sempre estava buscando uma oportunidade, mas não era o momento. A gente sabe que quando você é jovem, você não tem recursos, você não tem experiência, às vezes não dá para você, do nada, criar um negócio. Então, depois de muito tempo no mercado financeiro, a Prudential me encontrou. Eles me encontraram no LinkedIn com essa proposta. Eu falei, olha, eu acho que agora é o momento. Eu tenho maturidade, eu tenho já um caixa, né? Que a gente sabe que para você sair do CLT e ir para o seu negócio, você tem que ter ali uma reserva. E veio como uma oportunidade incrível para minha vida. Eu falei, a chance de colocar os meus valores no negócio que eu estou empreendendo. E também veio como uma resposta para aquilo que eu procurava, né? Eu já estava bem cansada de trabalhar no mercado financeiro vendendo produtos que eu não acreditava. Que eu acho que é um ponto bem importante que a gente tem que tomar muito cuidado quando representa algumas instituições. Isso eu falo para quem está no mercado financeiro, que não é só o dinheiro, né? Você está gerando relacionamentos que podem te trazer muitos benefícios ou não. Tudo vai depender de como você atende o seu cliente. Então, eu já estava há muito tempo, assim, apesar de estar feliz com a parte financeira, né? Claro que eu nem imaginava que eu poderia ganhar muito mais do que eu estava ali naquele momento, mas eu queria algo que eu pudesse, de fato, atender os meus clientes e trazer algo que gerasse valor para a vida deles. Quem está no banco sabe o que eu estou falando. Às vezes você é obrigado a vender produtos que não vai ajudar o teu cliente. Para bater a famosa meta. Exato. E aquilo me matava, porque era um negócio de, empurra isso, empurra aquilo, ou vende um seguro de qualquer jeito. Às vezes o cliente chegava, uma pessoa já de idade, e aí você falava, bom, vou preencher aqui a declaração de saúde para vender. E você ouvia, às vezes, do próprio gerente falar, não, põe tudo não precisa, essas informações não são relevantes, vamos logo, vamos bater a meta. Então, cadê a qualidade? Não tinha qualidade, né? E eu lembro que numa tarde eu já estava assim muito cansada já dessa rotina do banco e eu fui, é uma coisa assim muito pessoal assim, né? Eu fui no banheiro, eu fiz uma oração, eu falei assim, meu Deus, até quando eu vou fazer algo que não acrescenta em nada na vida das pessoas? Porque o que eu tô vendendo aqui, com todo o conhecimento que eu já adquiri, na época eu comecei a fazer um MBA em finanças. Eu falei assim, eu quero fazer algo que agregue valor na vida das pessoas e não algo que simplesmente está me beneficiando uma instituição. E aí nesse dia a Prudential me ligou. Olha, sinal divino. Eu falo que foi, porque eu não estava procurando, nem imaginava que a Prudential trabalhava neste modelo de negócio, eu imaginava que era um processo, que você ia lá, fazia várias entrevistas, mas era algo que eu não estava buscando, porque eu queria empreender no mercado financeiro, mas eu não imaginava que essa oportunidade ia chegar através da ferramenta do seguro de vida. Aí, querendo ou não, você tem o suporte de uma empresa renomada, né? Sim. E a liberdade de empreender junto, né? Aquele sonho lá de ter uma franquia, ele acabou acontecendo agora, porque a Prudential hoje eu sou uma franqueada. Então, eu comprei, né, uma franquia e eu trabalho vendendo todos os produtos do portfólio da Prudential aqui no Brasil. Agora, explica pra gente. Você trabalha com planejamento financeiro, certo? Patrimonial e sucessório. Para quem não entende nada disso, o que é cada coisa? Vamos lá. O que o planejamento financeiro, quando a gente fala de famílias dentro da Prudential, é o quê? Eu vou chegar para você e falar, Jamile, eu quero conhecer você, quero conhecer teu modelo familiar, o teu negócio, para poder encaixar a nossa ferramenta dentro desse seu planejamento financeiro.
Só que às vezes acontece da pessoa virar para você e falar, Tainana, hoje, sabe o que eu faço de planejamento financeiro? Nada. Você é a primeira pessoa que está me abordando com esse conceito. Porque ele está acostumado, às vezes, a ser atendido no banco, onde o gerente não faz essas perguntas para ele. Ele simplesmente olha lá, bom, hoje eu preciso vender um consórcio, esse cara tem um bom score, eu vou vender um consórcio para ele que é uma oportunidade. Então ele vai olhar as oportunidades que tem lá para aquele cliente, porque o banco oferece para ele. E quando você tem um consultor que chega, quer te conhecer, quer conhecer tua família, quer entender o que você faz hoje de planejamento, que eu pergunto para a pessoa, olha, se você não teve contato nenhum, não tem problema, eu quero te ajudar. Porque o seguro, ele entra como a base de todo o planejamento financeiro. Isso eu bato na tecla toda vez que eu falo com os clientes. Você fazer um planejamento financeiro é igual construir uma casa. Você não consegue construir uma casa começando pelas paredes. Ou começando pelo acabamento, você não vai escolher primeiro a cor da tinta. Primeiro, o que você faz? Você chama um bom engenheiro para que ele te mostre qual que é o custo da obra. E ali ele vai te falar do pilar principal, que é a fundação. Para fazer uma casa, você tem que ter uma boa estrutura. Porque se eu quero fazer uma casa de um andar, eu tenho que fazer uma estrutura de um jeito. Se eu quero fazer de 2 andares, tem que ser mais profunda ainda essa estrutura. Porque ela tem que suportar esse prédio. E a mesma coisa no planejamento financeiro. Eu estou planejando o quê? Ter 1, 2 filhos? Eu quero comprar quantas casas? Eu quero que a minha empresa cresça quanto? Então, se eu estou fazendo tantos planos, como é que eu vou garantir que isso vai acontecer? Pode acontecer, pode não acontecer e pode acontecer tantos imprevistos no meio do caminho que aí vai acontecer uma coisa que eu falo que é você ter que derrubar as paredes dessa construção para poder salvar a fundação, que é a sua própria vida. Então, o planejamento, ele é isso. É você ter esse olhar para a família, para o negócio, para a pessoa. Cada ser humano é único, tem uma história de vida, tem um modelo de família. Então, eu não vou fazer o mesmo seguro para todas as pessoas. Por isso que eu falo que a gente faz o planejamento, ele começa aí. Ô, Tainana, e qual que é o perfil dos seus clientes hoje? Quem que é o público que você mais atende? Hoje, mais empresários. Porque quando eu entrei na Prudential, eu estava no Santander. E lá eu era do segmento empresas. Então, eu comecei a minha carteira da Prudential com esses clientes, que eu posso dizer com muito orgulho e gratidão que eles vieram, todos os que foram aprovados pela seguradora, que a gente tem uma análise muito profunda sobre a saúde, né, para entender se a gente quer esse cliente, se a gente vai conseguir ajudar esse cliente. Então, todos que foram aprovados estão comigo. E aí, um empresário conhece o outro, que conhece o outro e vai indicando. Mas aí você atende a família, aí vem os primos, aí vem, olha, tem um amigo que ele é autônomo, que ele é médico. O perfil hoje que mais vem procurar o seguro são profissionais que não estão no CLT, que é um erro, né, que eu queria até, se eu pudesse falar um pouco mais sobre isso. As pessoas acham que por elas terem um contrato CLT, que elas estão 100% seguras. Porque, se acontecer alguma coisa comigo, a empresa vai me colocar no INSS e aí tudo bem, tá tudo certo. Só que a gente esquece que o INSS, ele tem um teto. Às vezes aquele profissional, ele ganha mais do que o teto do INSS, ou se ele entra numa situação de afastamento, ele nem vai receber aquele teto. Ele vai receber um pouco menos. Porque o INSS, ele não vai te pagar a mesma coisa que você recebe. Mesmo que você fale assim, não, tá, mas o meu salário está dentro do teto do INSS, tudo bem, mas se você vai para um afastamento, às vezes sua renda cai 50%. Aí se faz muito necessário o seguro de vida. E as despesas não caem, né? Não, pelo contrário, aumentam, né? E aí você tem filhos, e aí nessa hora a família às vezes tem que tirar o filho da escola, porque a prioridade é restabelecer a vida dessa pessoa, a saúde dessa pessoa. Tainana, tem algum caso que você atendeu que te marcou bastante, assim, na história da sua carreira? Olha, tem alguns, mas eu acho que o mais recente é de um caso de um cliente que a gente fez um planejamento muito bacana para ele, para a família, entendi qual que era a necessidade dele e naquele momento ele poderia pagar o valor menor, assim, a gente tem alguns valores, né, para quando você vai contratar o seguro, qual que é o mínimo, né, que a seguradora
disponibiliza de contrato. E aí ele fez um bom seguro, com todas as proteções, com o valor mínimo, e ele sempre me ligava, cada 4, 5 meses. Tá, eu acho que eu vou cancelar. Eu sei que a gente faz um trabalho de conscientização. Quem é da Prudential sabe, a gente conscientiza o cliente, a gente fala da importância do seguro, faz o planejamento, desenha tudo bonitinho, o cliente sai da reunião conscientizado. Só que às vezes passa alguns apuros ali financeiro e a pessoa ela tem prioridade. Qual que é a prioridade dela? Eu vou deixar de sair um final de semana ou eu vou pagar o meu seguro? Às vezes ele prefere cancelar o seguro. E ali eu via que tinha alguns desajustes, né, familiares ali, e ele acabava sempre me ligando. Tá, esse mês, sei lá, aconteceu alguma coisa na escola da minha filha, infelizmente, vamos cancelar. E eu falava, não, a Prudential te dá alguns dias aí pra você ficar com o segurinho aberto, mas tenta se organizar, você não consegue fazer um trabalho extra, porque ele tinha algumas rendas que ele fazia, né, fora do CLT. E assim a gente foi levando por 1 ano e meio, até que ele me liga. E eu tava, inclusive, indo jantar com as minhas amigas. Eu falei, ai, meu Deus, hoje ele de novo vai querer cancelar esse seguro. Aí me ligou. Tá, hoje não é para cancelar o seguro. Eu recebi um diagnóstico. Eu estou com câncer de intestino. E agora eu preciso acionar o seguro. Eu queria, antes de qualquer coisa, te agradecer por você não ter desistido de mim. Então, aquilo me pegou. Falei, então, esse é o nosso trabalho. A gente não pode desistir. Não importa o valor do cliente. A nossa missão é com a família. E minha pergunta a próxima já seria sobre esses diferenciais, né? O que te diferencia, assim, né, de outros profissionais? Mas você contando o caso até me emocionou aqui, porque realmente, né, o brasileiro, ele não é planejado, né? A maioria pensa em pagar as contas do mês ali pronto, Sim. né? Mas quando acontece uma situação como essa, né, eu tenho seguro para tudo, eu falo, né? Eu tenho seguro para tudo. Mas a maioria não tem, né? Não é comum ter, né? Não. Então, assim, esse olhar seu, né? Não é só business, né? Ele é muito humano, né? Mas eu queria que você falasse, assim, o que seus clientes mais percebem, assim, no seu atendimento? Por que eles, né? Você tem uma carteira, acredito, né? Muito boa. Por que eles estão com você tanto tempo também? Olha, a maioria fala muito dessa minha insistência. Eu tenho cliente que fala, você é insistente, persistente e resiliente, mas porque eu acredito muito no que eu faço. Eu sou uma pessoa assim em tudo na minha vida. Eu nunca consegui vender algo que eu não acreditasse, né? Então, alguns produtos, até inclusive na época que eu estava no banco, eu tinha dificuldade, porque eu falava, cara, eu não compraria isso aqui. E a primeira vez que eu tive contato com a Prudential, que eu fiz lá o processo, e uma das fases do processo é vir um life planner até você para poder te vender o plano. E eu fiquei muito emocionada, porque eu já tinha seguro de vida, sempre fiz seguro de vida, sempre pensei na família, eu sou muito família, entendeu? Então, quando eu tive aquele primeiro contato, que a pessoa fez aquela abordagem, a gente coloca muita conscientização no que a gente está fazendo ali, naquele momento que atende o cliente. Eu fiquei muito emocionada, e eu lembrei da minha irmã, pensei nos meus pais, eu falei, é isso que eu quero para minha vida. E toda vez que eu vou atender um cliente, eu tento trazer essa emoção, porque, querendo ou não, a gente compra com a emoção. Sim. A gente justifica com a razão, mas a gente compra com a emoção. E a gente só vê também a necessidade do seguro numa dor, né? Uma dor muito forte, porque enquanto você não está usando, ele vira... Todo mundo enxerga como só uma despesa e não como um investimento. Então eu tento trazer assim, né? Às vezes a pessoa fala, mas você vai trazer a dor? Eu falei, olha, aqui é papo de adulto, eu tento, claro, levar de uma forma leve, às vezes dou risada, a gente brinca, tudo, mas você tem que olhar com o olhar de um adulto. Olha, todo mundo vai morrer um dia, todo mundo pode ficar doente, você tem responsabilidade, e se você não quer depender das outras pessoas, você tem que ter uma ferramenta que te dê autonomia. Sim. Vou chamar de Thay agora, você falou tanto Thay. É porque o meu nome é muito comprido e difícil, então os clientes, eles sempre já começam assim, de cara. Posso chamar de Thay? Eu falo, pode. Então, gente, Thay, tá? Pra vocês agora que nós já estamos íntimos dela. Ô, Thay, na prática, assim, né, você faz um seguro, uma venda muito personalizada, pelo que eu já entendi, né? Mas tem algum modelo que sai mais, assim, para quem está começando a pensar nesse assunto? Bom, vamos lá. A Prudential, ela trabalha com 2 modelos de seguro. Ela tem um seguro que é vitalício, que é como se você estivesse comprando realmente um
um terreno, vou dar até um exemplo assim. Você comprou um objeto, ele é seu, você terminou de pagar, você faz o que você quiser com ele. A mesma coisa é o seguro vitalício. Depois que você pagou por esse produto, você tem a opção de permanecer o resto da vida protegido com aquele seguro, ou a seguradora te dá até a opção de você resgatar, o que a gente fala de reserva, né? A gente tem lá uma reserva resgatável que você consegue fazer ali o resgate. Então, o que mais sai, as pessoas, quando vêm procurar o produto, o olho brilha nessa parte do seguro resgatável, né? Mas eu tento sempre conscientizar assim, o que você precisa é de proteção. Vamos olhar para você ter o maior capital segurado possível com um custo que se adeque ao seu bolso. Então, se não dá para ser um resgatável, vamos tentar aí um outro modelo de seguro. Ela tem mais de 40 seguros diferentes. A gente pode constituir de várias formas, né? Eu tenho seguro vitalício, resgatável, temporário decrescente. Então, se eu for falar tudo aqui, é muita coisa. É aí que entra o papel do especialista, que é sentar, entender e falar, olha, Jamília, eu sei que você quer esse produto, porque ele te dá resgate, que você não quer, você está pensando lá em ter alguma coisa no futuro, ou até mesmo você não ter essa despesa para o resto da vida, mas nesse momento, você tem um filho, vamos pensar nele, vamos para esse modelo, e aí a gente vai convencendo esse cliente aí para o modelo. Até porque é difícil também a gente que não tem conhecimento tão profundo, né, dos vários tipos de serviço, modelos ali de seguro, né, saber escolher, assim, de primeira, né, sem estudar, né, sem entender isso, Sim, né. Sim, e as pessoas não sabem nem que, por exemplo, você tem um seguro que você pode fazer pro teu sócio, né, e hoje as empresas, a gente estava até conversando com a Camila, que está lá no nosso BNI também, que está na contabilidade, ela falou que as pessoas têm o contrato padrão. E dentro do contrato padrão de uma empresa, ela não tem cláusulas de sucessão. Só que na ausência daquele sócio, você vai ter um problema que você nem contava com ele, que é a indenização dos herdeiros. E as empresas, por maior que seja a empresa, uma empresa que fatura aí 100 milhões, às vezes ela não tem caixa para poder indenizar essa família. Principalmente, né, de uma vez, né? Assim, exato, né? Então ali ela tem que se preparar, e aí vem a nossa orientação, até de falar, às vezes eu chego para o cliente e falo, como está seu contrato social? Você tem cláusula de sucessão? Não tem? Vamos ver com o seu advogado, mas antes disso, vamos pensar numa proteção também para o teu sócio, como que é o teu acordo de sócio? Se ele sair amanhã por uma doença, por uma invalidez, por uma ausência, você definiu alguma coisa? Os herdeiros vão entrar, não vão entrar? Qual que é o valor? Tem um valuation da empresa? Então, olha quantas coisas a gente traz para uma reunião de seguro de vida. Muito importante, né? E dentre tantas seguradoras, né, que tem aí no mercado, por que a Prudential? E aí, né, aquela história, né, vai puxar a sardinha, mas... Eu gosto muito de falar sobre algo que as pessoas nunca leem, que é o Condições Gerais. Você contratou um seguro de vida, você leu todos os seus Condições Gerais? Normalmente não a gente não lê. Não lê. Então, assim, eu como corretora, eu tenho essa obrigação de ler, entender o meu Condições Gerais. E se o meu cliente vem da concorrência, eu faço um trabalho, que é grifar para ele o que ele tem de benefício ali, o que ele pode perder se ele trocar para Prudential, ou o que ele ganha. E eu vou te falar, de todos que eu olhei, a nossa seguradora é a que trabalha com o melhor Condições Gerais para o cliente. E aí você vai olhar números, você vê velocidade de pagamento, a Prudential é líder em pagamento de benefícios no mercado, ela que tem o menor tempo de pagamento de benefícios. Então, na hora de vender, o que eu tenho que pensar? Eu estou vendendo primeiro a Tainana. Sim. É um relacionamento, é o meu nome. Eu vou vender um produto que eu não sei se o meu cliente vai receber esse seguro. Então, ali eu tenho que pensar também assim, é uma família, é uma empresa que está confiando naquilo que eu estou dizendo que é melhor para ela. Se eu confio nessa empresa, não tem como eu vender outra, entende? Sim. Não, faz todo sentido, né? Não tem como, eu acho muito difícil, o negócio você comentou do banco, né? Vender algo que não acredita, aquilo chega uma hora e incomoda tanto que você não quer continuar, né? Não, e você vê o índice de pessoas que trabalham em setores financeiros que tem depressão, que tem burnout, porque realmente, às vezes você entra ali naquela pilha, né, da meta, de ter que atingir números, e não dá para simplesmente se falar assim para a instituição, olha, mas veja bem, esse produto aqui não é bacana, né? Você foi contratada para vender um produto. Sim. Thay, você acredita que as pessoas estão mais preocupadas com seguro hoje em dia? Olha, que bom que sim. O mercado está crescendo muito, as pessoas estão olhando. E estão olhando por dois motivos.
Primeiro porque as pessoas estão falando mais sobre planejamento financeiro, sobre finanças. Você vê aí o pessoal dos podcasts trazendo esse assunto, né? A Prudential também tem investido mais em propaganda dela mesmo nas redes sociais, em outros canais de comunicação. Então as pessoas começam a olhar um pouco mais. O público mais jovem que não contratava seguro de vida, por ficar muito tempo ali nos canais de comunicação do YouTube, olhando para esse pessoal que fala muito sobre planejamento financeiro, não tem como você falar de planejamento financeiro e não falar de seguro de vida. Uhum. Né? Você pega aí os maiores influenciadores do mercado aí, Thiago Nigro, a própria do Me Poupe, agora a Nath, ela também fala da importância do seguro de vida. Então essas pessoas estão trazendo um olhar, né? E eu vejo que as pessoas estão entendendo mais a necessidade. Antes você falava de seguro de vida, a pessoa falava, mas pra quê? Hoje a pessoa fala, realmente, eu não tenho, eu acho que eu deveria olhar, vamos conversar. Ela tá mais aberta a falar desse produto. É um mercado que precisa educar muito ainda, né? Por mais Sim. assim, você falar em finanças, mercado financeiro, hoje é muito procurado na internet, né? É um dos assuntos finanças mais falados aí na internet, na rede social, né? Mas é por falta do nosso conhecimento, né? Você vê nas escolas, a gente estuda, sempre estudou muito pouco sobre isso, né? Então, cabe às empresas, aos profissionais como você mesmo, disseminar, igual a gente está aqui hoje falando, né? Um pouco mais sobre isso. Fala que é um trabalho de formiguinha, né? Porque você tem que ir lá, fala com um, aí ele fala com o amigo, aí o amigo indica, e aí as pessoas vão te conhecendo, vão dando credibilidade pro seu trabalho, porque muita gente trata o seguro como, depois eu vejo, eu vou fazer tudo. Eu vou procurar fazer minha reserva de emergência, eu vou procurar fazer meus investimentos, aí se sobrar eu vou pro seguro, mas se estudasse ali um planejamento financeiro, eu até gosto de citar o Gustavo Cerbasi, ele tem um livro maravilhoso, que agora infelizmente eu não lembro o nome, mas depois a gente coloca aqui na edição, gente. E ele fala sobre a importância de você ter um seguro de vida já no começo, no start do planejamento financeiro. Porque é ele que vai te garantir que você vai conseguir, por exemplo, fazer tua reserva de emergência. Se você tem um problema de saúde grave, você vai continuar trabalhando para fazer sua reserva de emergência? Não vai, você vai parar ali. Então acabou ali teu planejamento financeiro. Tá, a gente tem o mercado americano como uma referência, né? Em seguros, planejamento. Realmente eles são uma referência? Falta muito para o Brasil chegar? Nossa, muito. A gente só tem hoje aí nem 20% do PIB em seguros, né? A gente pega os Estados Unidos, a maioria, eu não vou dizer a maioria, vou falar em números, né? 99% das pessoas lá vão ter algum seguro de vida. Por quê? Lá você não tem as proteções que a gente tem aqui, né? Então, assim, INSS lá não existe. A pessoa, ela tem que ter um planejamento, ela tem que ter uma outra ferramenta de proteção, porque senão, se acontecer alguma coisa, se vira, né? Eles não têm o SUS, por exemplo, que a gente tem. Então, o seguro de vida para eles é algo essencial. Lá não existe você conversar com a pessoa, você tem seguro de vida? Como assim? Eu tenho seguro de vida. Né? Aqui, o que é comum? Se eu perguntar para você, Jamile, você fez o seguro do seu caso? Você fala, óbvio, né, Thay? Mas porque a gente está muito ligado ao quê? O que a gente compra, ao apego material. Quando você compra um carro, você sabe quanto você pagou por aquele carro. Então, você tem medo de perder e você sabe de todos os riscos que são inerentes àquele bem, né? De bater, de, sei lá, hoje em dia alagamento, tantas outras coisas. Quando é a sua vida, você não tem uma nota fiscal sabendo quanto que você vale. Então, aí que entra o consultor para falar, olha, você é a galinha dos ovos de ouro que precisa ser protegida em primeiro lugar, não é tua casa, não é teu carro. E eles têm muita consciência disso, até por não ter tantas garantias sociais como a gente tem aqui no Brasil. Eu acho que é pelo fato de a gente não se enxergar como uma fonte geradora de renda. Também. Se isso parar, essa roda quebra, né? Então, é cultural mesmo, né? É um problema cultural. Acho que a gente tem que falar muito mesmo para ir melhorando, né? E as pessoas têm medo de colocar esse assunto no jantar, assim, sabe? Porque eu acho que tem que ser um assunto para a família. Não só o seguro de vida, mas eu digo assim, planejamento financeiro. Né, o que a gente vai fazer para os nossos filhos, como que eles vão estudar, a gente não pensa muito no futuro. O brasileiro, ele é muito otimista também. Isso conta muito, né? Ai, vai dar tudo certo. Eu falo por mim, né? Eu também sou um pouco assim. Então, a gente acredita que vai dar tudo certo. E isso acaba tirando um pouco o planejamento, né? A gente vai fazendo as coisas e as coisas vão acontecendo. E eu sempre fui uma pessoa muito otimista também nos meus investimentos. Eu não vou mentir que eu sou muito ousada. Eu não penso muito. Tanto é que quando veio a oportunidade da Prudential, muitas pessoas falaram, mas você vai sair daqui?
aqui você tem CLT, está garantida, não sei o que, você vai pra lá e se não der certo. Eu falei, se não der certo, eu sei lá, eu invisto em outra coisa, eu tento de novo, volto, né? Então esse otimismo que nos ajuda também nos atrapalha. E aí que vem a questão de você ter o seguro. Eu, por não ter tanta reserva financeira, né, quando eu trabalhava como CLT, eu fazia seguro de tudo. Eu sempre tive seguro da casa, do carro, até meu cachorro, na época que eu trabalhava no banco, eu tinha um seguro saúde para ele. Porque eu pensava, se aconteceu um imprevisto, eu não sei se eu vou ter a reserva suficiente para poder bancar essas despesas. Né? E eu acho que é legal a gente falar também que a gente está falando muito sobre imprevistos, né? E eu trabalho muito essa questão da sucessão, que você até falou, especialista, fala pra gente o que que é. A sucessão patrimonial hoje no Brasil também é um problema, é uma dor. As pessoas estão buscando muito as holdings como forma de facilitar aí o planejamento da sucessão do patrimônio, porque você tem impostos caríssimos dentro de uma fase de inventário, né, que é ali o famoso ITCMD, tão temido e que tem projetos de lei aí para aumentá-lo. Então o seguro hoje ele tá até mais fácil da gente conversar, porque está se falando muito no jornal, em todos os lugares, todos os meios de comunicação, que esse custo vai aumentar. Então até aquela pessoa organizada, que tem patrimônio, que tem uma boa reserva financeira, ela sabe que se acontecer alguma coisa, talvez os herdeiros não tenham condição nenhuma de arcar com essa despesa. E isso acontece muito. Mas eu acho que são duas visões aí, né? Quem não tem reserva precisa ter o seguro, porque não vai ter de onde tirar. E também quem tem patrimônio, que tem muito, é muito mais barato ter o seguro, é mais estratégico, Nossa. É mais negócio, é mais viável, não é? E aí que entra a parte que você falou dos Estados Unidos. Por que lá muitas pessoas contratam também o seguro de vida? Se você pegar o que eles pagam de imposto para transferência patrimonial depois da morte, é muito maior do que no Brasil, gente. E a gente está falando de muito mais do que 10, 20%, que é o que a gente calcula aqui. E eles têm essa consciência, então eles já fazem o seguro de vida vitalício, que é o que a Prudential vende, quando eles são jovens. E assim, quando você faz um seguro muito jovem, você tem uma vantagem, você está congelando o teu risco com a idade atual. Então, quanto custa para uma pessoa de 25, 30 anos fazer um seguro? Quanto que custa para você começar o teu seguro que vai entrar no teu planejamento com 60 anos? Né? Eu atendo muito esse público, 60 a mais. E aí eles fazem primeiro o seguro deles para proteger os filhos na sucessão, fazer a proteção dos sócios. Aí eu abordo esse tema, vamos ver dos filhos, é legal, você já faz o planejamento, às vezes o filho ele já está dentro da holding, então eu falo, olha, quando eles forem assumir esse patrimônio, eles vão ter um custo, que talvez eles não tenham como marcar, então já vamos fazer o deles. Aí ele faz a comparação, puxa, Thay, como eu queria ter te conhecido antes, porque olha a economia que eu ia ter aí dentro desses 10 anos, 20 anos aí de investimento. Mas é o que você falou, é cultural, a gente precisa ter mais educação financeira e falar mais sobre educação financeira, sem medo. É isso mesmo, informação é poder, né? E quanto mais a gente tem aí, né? Isso ajuda. Bom, e que bom que você está no BNI Rubi ajudando a gente a se informar sobre tudo isso, né? Porque é necessário, toda semana a gente se encontra, todas as terças aqui em nossas reuniões, né? E conta pra mim, o que tem sido o BNI para você? Você já era de um outro grupo, né, em São Paulo, veio para Bragança, né? E por que você fez questão de continuar no BNI aqui? Vamos lá, eu fiquei 2 anos no BNI, fiquei no Titânio, e foi muito enriquecedor. Logo que eu entrei na Prudential, eu já fui pro BNI. Porque eu já frequentava as reuniões do BNI para poder prospectar cliente para o banco. E eu falei, o dia que eu tiver minha empresa aqui que eu vou fazer meu negócio, porque ali você tem a oportunidade de falar com várias pessoas, né? O BNI hoje, eu falo que é uma ferramenta de network estratégica. Eu já fui em várias reuniões de network. Eu vou te falar, o BNI foi a única que de fato... Funciona. Funciona, porque no frigir dos ovos, tá todo mundo ali conversando, tomando café, vendo palestra, que agora se faz muito network nas palestras, né? Sim. Só que tá todo mundo ali numa palestra, aí você troca um cartão, não dá tempo de falar, a pessoa não lembra de você. Poxa, no BNI a gente tem um compromisso toda semana de trazer novas recomendações, né, de servir o outro para que ele possa nos servir. Então você tem que fazer reunião para saber o que a Jamile faz. E a Jamile, Thay, me ajuda a te indicar cliente. Então eu falo que a pessoa que tem ali a estratégia de expandir a rede de network, de relacionamento dela, BNI é o caminho.
Eu também adoro. Para mim, super funciona e não tiro o pé tão cedo. Eu te falo mais, o BNI na pandemia foi essencial para poder manter minha empresa de pé. Eu imagino, porque é um grupo que tem o mesmo propósito, né? As pessoas se ajudam, têm os mesmos valores, né? Tá todo mundo predisposto a ajudar o outro primeiro para depois receber, né? Então, a nossa filosofia. É, isso aí. Bom, além de ajudar, a gente também tem uma missão todas as terças, que é fazer um belíssimo pitch. Aqui no podcast não seria diferente. Você vai ter um minutinho para fazer o seu pitch super vendedor. Vamos lá. Olhando para essa câmera aqui, tá preparada? Vamos lá, né? Tem que estar preparada. Eu sou a Tainana Cândido, especialista em proteção financeira, familiar e patrimonial, e a minha missão é ajudar você a proteger o seu patrimônio de forma inteligente, com ferramentas que façam sentido para o seu planejamento financeiro, de forma individual, entender de fato qual é a sua necessidade e trazer o seguro de forma estratégica. O meu pedido de referência são empresários que tenham sócios, que tenham família e que tenham filhos, porque quem ama, cuida. Então eu sempre peço para as pessoas, se você ama alguém, com certeza você tem a quem proteger. A minha missão é ajudar você a proteger essa pessoa com qualidade e inteligência financeira. Maravilhosa, tá treinadíssima. Aprovada, dá pra ganhar de novo o Oscar lá? Não, dá. Essa semana ela ganhou o Oscar lá de melhor apresentação, gente. O que você daria de conselho para uma pessoa que quer começar a empreender aí na sua área? Vamos lá. Primeiro é buscar entender se ele tem carteira para poder começar o trabalho. Porque quando você começa numa corretora, vamos supor que ele não queira Prudential, ele vai entrar numa outra da concorrência. A seguradora com quem você está fazendo a parceria, ela não vai te dar um monte de clientes. Olha, tá aqui, tá indo 200 clientes para você ligar e tentar conquistar o mercado. Não é assim. Então, não dá para a gente iniciar um trabalho como esse, sair, às vezes, de uma garantia, né? Sem ter ali o básico, que é ter uma carteira de clientes. Outra coisa, buscar conhecimento. Seguro de vida, você está mexendo com o patrimônio das pessoas, você está mexendo com a vida das pessoas, com famílias. Não dá para você virar depois para o cliente e falar assim, olha, veja bem, eu errei aqui e a gente não vai conseguir pagar o seu seguro. Então, se informa, busca conhecimento, faça um comparativo mesmo das seguradoras, porque às vezes a gente se empolga, né, com o comissionamento, fala, eu vou para outra corretora ali, para outra seguradora que paga mais. Só que você está trabalhando com vidas novamente. Então, não é só a remuneração, que nessa área remunera muito bem. É uma área que dá para você ganhar muito dinheiro, mas você tem que pensar no que você está vendendo. Não é um relacionamento de um dia. Não é vender um carro, né? Ai, vendi, a pessoa vai embora, acabou ali o meu relacionamento com ela. Não, um relacionamento que às vezes leva para a vida. Eu tô há 6 anos na Prudential e eu quero me aposentar na Prudential, eu falo, né? Quero ficar aqui por muitos e muitos anos. E os meus clientes vão me acompanhar durante todo esse período. Então, tem que pensar bem, se informar, ter conhecimento, tá sempre estudando as ferramentas, como atender melhor esse cliente. Eu fiz um curso semana passada sobre sucessão e a gente tá sempre ali estudando, mas já foi falado esse assunto. Não importa. Você vai para uma nova discussão, aparece uma modificação aí de uma lei, né, em relação a ITCMD, a qualquer outra coisa, e você fala, putz, isso aqui eu não sabia. Então, você perde, às vezes, uma venda porque você não está preparado para atender o cliente. Ainda mais esse perfil de cliente que você atende, né, que tem que ser muito especialista, né, e o mercado muda, tem que se informar de verdade, né, e a gente percebe, assim, até na conversa aqui com você, o quanto você é preocupada com isso, né, você realmente está vendendo um planejamento, algo personalizado, algo que vai ser útil de fato ali para a pessoa, né, caso precise usar, né? A gente não quer, né, que o cliente usa. Fala que pagar um benefício tem 2 lados, né? Tem um lado feliz de você ajudar num momento tão difícil da família, mas tem um lado triste, que você fica às vezes à noite pensando, meu Deus, como é que vai ser essa família? Então, se a gente, eu me apego super nos clientes, assim, eu tenho uma carteira que não é tão grande, mas são clientes que eu falo às vezes toda semana, porque, e aí, como é que tá o filho? Ai, fulano, olha, quero te indicar um cliente, um amigo. Então, eu acabo falando muito e vira um relacionamento mesmo. Então, a gente se apega e eu sempre brinco com os meus clientes. Falo, olha, eu sou pé quente. Eu paguei poucas indenizações. Eu não quero pagar indenização para você, mas eu quero que você esteja 200% protegido, porque se você precisar, eu quero poder te ajudar. É isso. E é o mais importante, né, no seu trabalho aí. Tá, eu vi aqui nas suas curiosidades que você
adora estudar teologia, isso mesmo? Eu de uns anos pra cá, eu cresci numa família cristã, a gente sempre foi muito, meu pai era pastor, a gente ia pra igreja, enfim. E eu busquei estudar cada vez mais, porque a gente vê tanta informação, às vezes, eu falo assim, a gente pega às vezes informação ali no corte, nos reels, e eu falo que não é assim, né? Tudo que você escolhe pra vida, eu fiz uma escolha, né, em relação a minha religião, a minha devoção, cada um tem a sua, e eu falo para todo mundo que tem uma religião, busca conhecer um pouco mais, entender sobre aquilo que você tá se dedicando, a gente se dedica um tempo, né, às vezes ali naquela comunidade que você participa, então eu tenho buscado, porque às vezes tem muita informação que a gente fala, mas será que é assim mesmo? E estudar a Bíblia é uma delícia, porque eu falo até quem não é cristão, ali você tem um conteúdo histórico maravilhoso, dentro da teologia a gente começa a ver histórias que você nem conhecia, né, e aí vem um monte de curiosidades. Eu indico para as pessoas, assim, vai ter assunto, pelo menos para falar de várias coisas com várias pessoas. Isso te ajuda de alguma forma no seu dia a dia, no seu trabalho? Ajuda, você sabe que, não sei se é por acaso ou não, eu não acredito em acaso, mas eu tenho muitos clientes que também são cristãos. E aí a gente acaba tendo assunto, porque a gente acaba debatendo várias coisas que são inerentes ali ao nosso dia a dia, né? Que eu falo que a religião, ela tá no nosso dia a dia igual a política, não adianta. A gente fala, não pode discutir nem política nem religião. Mas não tem como. Ela rege a nossa sociedade e a gente acaba falando sobre esse assunto. E aí acaba tendo mais assunto aí na hora da venda. E é um assunto bom. É um assunto bom. Bem, né? Tudo que você leva com leveza, é claro, sem ter ali um preconceito, tá aberto a ouvir o outro, independente da religião que essa pessoa tenha. Eu gosto muito de falar do conhecimento em si, né? E não trazer, às vezes, ali uma situação, você tem que seguir, você tem que fazer aquilo. Não, vamos falar do que é legal, do que faz parte da história do mundo, né? Sim, e vamos lembrar que você está na Prudential por um sinal divino, né? Gente, olha, aquele dia eu tava tão triste. Eu falo que nada, né, a gente ora todos os dias, mas tem dia que você ora e você fala, acho que hoje Deus me ouviu. Porque você sente uma conexão naquele momento, foi o que eu senti. É o dia que você tá mais conectado, mais aberta, Pode né? ser, né? Também. O dia que a gente não tá tão ali ligado, né? Só passando, né? O celular. Tá, e agora a gente tá chegando ao fim, queria que você deixasse um recado para quem te escutou até agora aqui sobre a importância aí do seguro para a vida. Nossa, olha, se eu pudesse falar para as pessoas é assim, novamente dando o exemplo da casa, né? De construir a casa. Não comece nada pela beleza, pelo acabamento. O seu planejamento financeiro, a vida da sua família, muitas vezes depende dessa decisão. A decisão de você começar pela base. A gente está muito focado, às vezes, em ter lucro, a gente está muito preocupado em fazer o melhor investimento, mas não existe investimento melhor do que proteger a sua vida e a sua família. É isso que vai te dar a segurança, a estabilidade nos momentos em que a vida traz aí uma instabilidade. Porque a vida é assim, a gente tá um dia bem feliz, outro dia não tá. Então nada como você tomar uma decisão consciente, não contratar seguros para ajudar o teu gerente, para fazer um relacionamento. Entenda que ele faz parte do seu planejamento financeiro, da sua família. E onde a gente pode te achar? Redes sociais, site, como que o pessoal te acha para contratar? Vamos lá, eu tô mais no Instagram, Tainana Cândido, esse nome super fácil de decorar. Vai estar escrito aqui. Mas aí o pessoal me acha depois pelo BNI também, mas eu tô mais no... Agora, eu fiz o TikTok, mas eu não vou passar o TikTok ainda, porque eu tô precisando dar uma arrumada lá. Depois a Jamile vai me ajudar, gente, aqui com o TikTok. Tá ótimo. Tainana, muito obrigada, então, por você estar aqui hoje, por conversar, por esclarecer, por trazer um pouco mais de luz aí, né, sobre a importância desse planejamento financeiro, Espero ter sido útil, gente. E eu acho que sim, foi bastante importante, né, cada vez que a gente conversa, principalmente de áreas que a gente não é tão aprofundada, sempre abre ideias, caminhos aí. Muito obrigada pela sua participação obrigada hoje. A você. É isso, gente. Obrigada a todos. Bom, e esse foi mais um episódio do podcast BNI Rubi, que é uma iniciativa da Mili Marketing Candeia Videoprodução. Nosso propósito é trazer histórias inspiradoras de empresários para que vocês possam se inspirar, buscar novas soluções, serviços e produtos. E você pode acompanhar outros episódios em nossas redes sociais, @BNI Rubi, no YouTube, Spotify e Instagram. Até o próximo episódio!